dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos vossos corações, amém? Gratidão pela sua vida. Quero te convidar a tomar o seu assento e externar com toda integridade o quanto o meu coração se alegra ao poder estar aqui com vocês. Eu sempre faço menção disso porque de fato eu fico muito, mas muito feliz, alegre, grato a Deus. Eu estava sentadinho ali, talvez vocês não sabem disso, mas eu sempre percebo vocês, sempre. Eu estava ali, Juliano trouxe um cafezinho para mim, eu estava tomando café e olhando o quanto vocês estão crescendo, o quanto vocês estão amadurecendo, o quanto vocês estão aprendendo a ser igreja, e isso é muito gratificante. É muito gratificante podermos ver um povo que está entendendo os propósitos de Deus para poder cumprir a sua missão, o seu propósito, para poder viver o ideal daquilo que Deus tem para nós. E nós temos uma grande responsabilidade de manter isso cada vez ascendente, fazer com que vocês sempre cresçam, fazer com que vocês sempre desenvolvam. E eu sei que esse resultado, essa realidade, ela não pode ser a fruto de apenas um desejo, mas ela vai ser consolidada, vai ser construída, vai ser edificada através da oração, vai ser consolidada, edificada, estruturada através do ensino da palavra, e não menos importante do que isso, através da prática da palavra. E todos nós precisamos compreender isso. Na manhã desse dia, enquanto eu orava, buscava de Deus algo para compartilhar com vocês, que são parte da nossa família da fé, que estão praticamente, durante a semana, nós estamos todos os dias aqui. Todos os dias nós estamos aqui. E eu não digo que nós estamos aqui, é por isso que é... Obrigado, querido. É por isso que é... Uau, pode até tirar um pouco. Obrigado mesmo, olha que isso. Olá, sou eu. Oi. Melhorou muito, né? A minha voz já não é muito fácil, e aí eu estou aqui forçando essa voz de taquara rachada, de repente me dá um recurso desse aí. O que é importante nós entendermos, baseado em tudo isso? Quando eu falo que nós estamos aqui todos os dias, é porque nós estamos. As pessoas ao passarem pela rua, eles conseguem contemplar apenas uma obra, uma estrutura física. Mas quando eles contemplam essa obra, essa estrutura física, eles estão, de certa forma, contemplando a igreja. Mas nós não somos uma igreja estabelecida única e exclusivamente em um lugar geográfico. Nós estamos pontuados, situados, demarcados em uma geografia, mas é desse ponto para as nações. É de dentro para fora. E enquanto eu buscava de Deus algo, orando em favor da igreja, de onde surgiu essa mensagem no meu coração? Orando em favor da igreja, sendo grato ao Senhor pela vida de vocês, sendo grato a Deus por esse ministério que Ele tem consolidado, edificado, através das nossas vidas, através desses pontos que eu falei que são fundamentais, oração, ensinamento da palavra, essa boa prática da palavra, nasceu no meu coração um tema, uma igreja relevante. Mas mais do que isso, eu gostaria, e eu creio que eu posso falar isso com muita, sem estar de um lugar de arrogância, mas de um lugar onde nós ajustamos o nosso foco. Eu poderia dizer, ao invés de uma igreja relevante, eu posso acrescentar a esse tema, Ministério Betel em Barcelona. Uma igreja relevante. Entende? E quando nós falamos de relevância, é algo que tem importância, é algo que é saliente, é algo que sobressai, é algo que é percebido em um ambiente onde existe uma uniformidade, onde tudo é muito comum, onde existe assim um padrão estabelecido. A relevância, ela se destaca, é o destaque daquilo que não é linear, é aquilo que é acima da média, é aquilo que é importante, é aquilo que não dá para passar desapercebido. E quando nós falamos sobre isso, eu escrevi aqui, como pastores nós temos tido o cuidado de proporcionar aos irmãos que servem a Deus junto conosco,
um ritmo de vida saudável e por meio da clareza do que aplicamos e ensinamos. Entendemos que a ociosidade e o ativismo são problemas opostos que impedem o crescimento saudável do corpo de Cristo. Nós vamos observar na estrutura de uma igreja saudável dois extremos. A igreja saudável, ela vai lutar contra a ociosidade. Pessoas inativas, pessoas que ainda não descobriram a importância do se mover. Contemplar o mover do Espírito e se mover na direção em que Deus está apontando. Uma igreja que consegue enfrentar a ociosidade é uma igreja que olha para cada indivíduo, para cada pessoa, com um olhar diferente. É uma igreja que consegue perceber nas pessoas o potencial, a capacidade, o propósito. Em contrapartida, nós temos no outro extremo o ativismo. E temos que ter sensibilidade, porque se não tivermos essa sensibilidade, as pessoas vão estar envolvidas em muitas coisas. E as pessoas, elas correm o risco de se perderem e passarem por uma realidade de um burnout pastoral. Se nós não tivermos esse cuidado, tanto você quanto nós, os pastores, nós vamos cair numa cilada. Agora preste atenção que uma igreja saudável, ela encontra o equilíbrio, onde as pessoas não ficam ociosas e as pessoas não ficam ativas demais, onde as pessoas conseguem ter uma mordomia, sabe, fazer uma gestão do seu tempo para que a sua vida tenha uma qualidade. Não está ativo é um problema, está ativo demais é no mesmo nível um problema. Não existe maior ou menor relevância. Porque se você se torna uma pessoa que pratica o cristianismo baseado no ativismo, você se tornou um servo que não entende o propósito. Você, em nome do serviço, em nome do status de dizer que faz, você vai se tornar algo que não tem nada a ver com o cristianismo. E aí eu quero que você entenda, quando eu falo que nós, enquanto pastores, temos esse cuidado, se você observar, eu quero elencar alguns pontos que são fundamentais, que nós procuramos aplicar e praticar na igreja, e que talvez você esteja encontrando problemas na sua caminhada, porque você não tem tido acuidade de percepção ou sensibilidade para se posicionar no lugar adequado. E quando você não se posiciona no lugar adequado, você fere princípios e você traz consequências terríveis para a sua vida. E pior do que isso, você influencia pessoas. Porque nós seguimos uns aos outros, nós acreditamos, entenda isso. E de repente você que está começando a caminhar aqui no ministério, começando a andar aqui na igreja, começando a crescer conosco, entenda isso. Todos nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, não estamos prontos. E talvez você esteja do lado de alguém aí. Talvez é um amigo que te convidou para esse lugar. Talvez quem sabe, seu namorado, sua namorada, ou seu pai, seu filho, alguém que é apaixonado pelo que Deus está fazendo neste lugar, mas corre o risco dessa pessoa não estar vivendo o que está sendo ensinado, e talvez essa pessoa te trouxe para o lugar de transformação, mas ela ainda não foi transformada. E se você não observar a palavra, e não entender o que está acontecendo, você corre o risco de ser mais um, que vai viver uma vida inteira, dentro de um templo religioso, sendo mais um religioso e não um cristão. A Bíblia nos ordena: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A igreja é chamada para trabalhar. Já tinha parado para pensar nisso? Nós, os cristãos, somos chamados para uma grande obra, e o que mais nós encontramos são pessoas escoradas, parasitando, assim como exploram a sua rede familiar,
filhos que não conseguem honrar os seus pais, filhos que não conseguem servir dentro da sua casa, marido que não serve a sua esposa, esposa que não serve o seu marido, que tem uma vida comum, um pacto, sabe, um contrato, mas não tem prazer no serviço. Famílias que não conseguem carregar as cargas uns dos outros, e aí vêm para a igreja e querem viver nessa realidade. Mas se a família falhar, a igreja não falhará. A igreja chega no tempo de fazer o resgate, nos restaurar, nos resgatar e nos enviar de volta com um propósito. Eu também cheguei aqui sem um propósito, mas eu encontrei Jesus e Ele ressignificou a minha vida e Ele deu todo o sentido. E quando eu voltei com uma missão. Isso é extremamente importante. Jesus também disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Pai, pois Ele é o Senhor da seara, e Ele mandará trabalhadores para a seara. Lucas 10, 2. Quem é tentado a ficar ocioso, precisa se perguntar e encontrar uma resposta para essa pergunta: o que eu posso fazer agora, que me torna parte de uma igreja relevante, e que me faz cumprir essa missão de também ser um servo do Senhor? Por que eu não estou fazendo nada ainda? O que me impede de fazer algo? E aí, olha só, a nossa responsabilidade como pastores, como líderes, como cristãos, consiste não apenas em nós mesmos, mas também em nossas famílias. Como pastor, marido, pai, eu tenho visto regularmente uma tensão e o desespero de pessoas que sofrem com a dor do divórcio ou lidam com a frustração de ver os seus filhos sendo perdidos, sendo alcançados, assediados, conquistados pelo mundo e vivendo longe do propósito de Deus para as suas vidas. Ao longo dos anos, descobrimos que uma ótima maneira de ajudar as famílias com essas pressões, dessas realidades, é conscientizá-las da relevância da igreja na recuperação deste cenário. Por meio da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, estamos nos tornando uma igreja saudável e amorosa para cumprirmos a nossa missão. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou preparar um sermão, se eu pegasse essas coisas, daria capítulos e mais capítulos de livro, porque eu escrevo muito, queridos. Para eu falar alguns minutos, eu escrevo muito, vai brotando, vai gerando dentro de mim. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu começo a olhar para a realidade do que Deus está fazendo na minha vida, nas nossas vidas, e eu começo a externar essas palavras. Eu começo a escrever tudo que eu posso, no intuito de, quando chegar aqui, porque eu sou igual a você. Quem nunca preparou algo para falar e quando foi falar, esqueci. E esqueci de muita coisa. Às vezes nós nos esquecemos, às vezes nos envolvemos e acabamos deixando o que é importante, o que é óbvio, a gente deixa de dizer. Por isso que é importante escrever. Na manhã desse dia eu quero compartilhar com você 5 princípios, ou seja, sinais que você deve observar para saber se você encontrou a igreja certa para a sua família. Eu sei que você talvez esteja aqui já há 1 ano, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, ou quem sabe você está chegando agora. Mas como saber? Porque uma igreja relevante, ela tem alguns pontos que se destacam. E se você não entender esse propósito, pode ser que você também fique aqui de maneira equivocada. E em algum momento você vai partir para a sua jornada em busca não sei de quê. Mas pode ser que você faça isso. A primeira coisa que nós entendemos é que uma igreja relevante, ela tem uma visão clara. Ela tem uma missão clara. E ela compartilha isso o tempo todo com clareza, não apenas através do que está escrito lá no seu painel, mas através, ela opera por meio disso, ela age por meio do que ela crê. E quando nós falamos que nós somos uma igreja em célula, que ama as vidas, que ensina a palavra de Deus e que resgata as famílias, isso é um valor para nós. Essa visão, ela nos guia. Nós temos uma missão de atrair as pessoas através do amor de Cristo para ensiná-las o Evangelho, cuidar bem delas e fazer discípulos de Jesus. Nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre Cristo. E que por mais que nós possamos fazer o melhor de nós, o que vai alcançar as vidas é o amor de Deus revelado por meio de Jesus. As pessoas que encontram com o amor de Jesus, elas automaticamente são resgatadas, transformadas, e por um sentimento de gratidão, elas vão fazer uma entrega. As pessoas que são servidas de maneira inconsciente, em algum momento, elas também vão se ver servindo.
Porque a reciprocidade, ela é gerada através do relacionamento, do contato, e o ambiente vai nos transformando. Eu faço tanto pelo outro, eu faço tanto pelo outro, eu faço tanto pelo outro, que em algum momento, sem ele perceber, ele também vai ter o desejo de fazer algo por mim. Nós somos acostumados o tempo inteiro a ganhar, a receber, e aprende-se muito pouco sobre o valor de dar, de plantar, para depois colher. Então, analisando sobre isso, o primeiro ponto que uma igreja relevante tem, uma igreja relevante, ela tem uma cultura, e eu quero estimular você, a escola bíblica dominical, se nós chamamos de escola, é um lugar de aprendizagem. Porém, é uma aprendizagem acerca dos valores da palavra, da Bíblia. Então, nos domingos pela manhã, nós estudamos e aprendemos sobre a palavra. E por mais que eu esteja numa palavra pastoral, e de repente você pensa, ainda não estou na sala para aprender, eu creio que esses 5 pontos que nós vamos citar aqui rapidamente, vai fazer toda a diferença na sua vida. Quer você encontre isso aqui, porque eu entendo que nós temos isso aqui, ou quer você esteja de passagem nos visitando e está procurando um lugar, uma família para pertencer, porque a igreja não é um lugar para frequentar. O primeiro ponto é, uma igreja relevante, ela tem uma cultura de graça e verdade. Para sermos uma igreja graciosa, pretendemos entender que a aceitação não pode comprometer a verdade. Graça e verdade. Somos uma igreja graciosa, mas nós não podemos comprometer a verdade. Se você é como eu, deve estar se perguntando, porque às vezes quando eu tenho dúvida, eu falo, o que isso significa? Onde o pastor quer chegar com isso? Quando alguém fala algo que tem um duplo sentido, ou que não está claro para mim, eu me pergunto, do que se trata? Por que eu ainda não alcancei? Porque eu costumo me mover baseado naquilo que eu compreendo, que eu entendo. Eu não sou levado por qualquer vento de doutrina. Não é qualquer ensinamento, qualquer balela que você vai ver, de repente você está me assistindo aí no YouTube, agora já não é ao vivo, e você vai achar que isso é uma balela. Não pode ser uma balela para você, porque tem gente que é movido por qualquer balela. Uma frasezinha de impacto faz a pessoa se mover. Sabe, ouve as pessoas falando, não tem raiz e sai por aí, pensando que aquilo é o lugar. Se você sabe quem você é, onde você está plantado, o seu propósito, a sua missão, essas coisinhas não vão te seduzir. Então, quando nós olhamos isso, graça é receber o que não merecemos, e verdade é aquilo que é certo, aquilo que é puro. Hebreus 4,16, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia. Nos achegarmos ao trono da graça para alcançarmos misericórdia. Graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E é interessante porque nós devemos chegar ao trono da graça de Deus com confiança. As pessoas não chegam diante de Deus sabendo, se eu confio em você, eu não tenho o que temer. Então é com confiança e a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Vai ter momento na sua vida, na minha vida, em que nós vamos depender completamente disso e vamos ter essa consciência, porque nós sempre dependemos da graça e da misericórdia de Deus, mas não temos consciência. E por isso sofremos. Aí olha o que acontece aqui. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo no capítulo 4 da sua segunda carta, 2 Timóteo 4, versículo 2 e 4. Preguem a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para muitos mitos. Sabe por que como pastor, ao longo dos anos, enquanto nós somos desenvolvidos pelos nossos apóstolos, e os confrontos que nós tivemos com base na palavra, nos ensinaram a não ficar dando voltinha? Às vezes algumas pessoas ficam ofendidas com a verdade, porque elas querem só a graça. Uma igreja relevante, ela pratica a graça e a verdade, e não podemos ser uma igreja graciosa
que abra mão da verdade. E muitos de nós, dos quais eu gostaria de ser o primeiro da lista, está passando por um processo onde o nosso caráter deformado precisa ser trabalhado. Nós temos pessoas que são ótimos servos, mas são arrogantes e prepotentes. Nós temos pessoas que fazem o serviço na igreja como se fosse para o Senhor, mas é para si mesmo. Nós temos pessoas que acumulam títulos, cargas, valores, coisas para si em nome de Deus, mas são péssimos cristãos, por causa do seu caráter deformado. Se aborrecem com qualquer coisa, se levantam contra líderes, contra os pastores, contra as lideranças do ministério, não sabem ser corrigidos. A Bíblia está falando, você precisa corrigir, falar, ei, não é assim. Mas as pessoas chegam aqui e não estão preparadas com isso, estão preparadas a viver um mundo de mentira, de engano, onde o pecado não é revelado, onde a sua má conduta, sabe, a sua conduta ilícita, de comportamento, de postura, é sucumbido por um filtro, por uma falsa realidade. E a Bíblia nos ensina o contrário. Vivemos numa época e em um lugar onde a nossa cultura tem um desejo cada vez menor de viver os valores e as crenças cristãs, indo ainda mais longe por causa da mágoa, ou a falta de compreensão, ou simplesmente do desejo de controlar como a sua vida será vivida, independentemente do que Deus diz. Estamos a encontrar mais pessoas que lutam contra qualquer conceito que a verdade absoluta possa lhe afrontar. Aí vai embora, vou embora, não gosto mais do pastor, não gosto mais da igreja, não gosto mais disso. É porque ainda não se permitiu ser moldado no seu caráter. Igreja é um lugar de graça e verdade. A gente tem que entender isso. E quando nós observamos, olha só, no mundo, os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos filhos, nossos colegas de trabalho, familiares, eles merecem receber de nós a graça e a verdade. João 1,14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus é cheio de graça e verdade, mas as pessoas querem graça. Não me dá o que eu mereço, me dá o que eu não mereço. Abra mão da verdade, não fala para mim isso, eu não quero ouvir isso, agora mexeu comigo. Você consegue, enquanto ouve uma palavra dessa, e o Espírito Santo de Deus ministrando no seu coração, fazer uma análise do quanto você precisa melhorar? Porque é assim que eu faço. Gente, como que às vezes, e eu não posso, queridos, é vergonhoso se eu deste lugar, ministrando essa palavra, ficar apontando você. Mas eu preciso deste lugar, com muita graça e misericórdia, falar da verdade, para que você possa pensar sobre o quanto às vezes você tem um comportamento hostil, arrogante, o quanto você não é íntegro, o quanto você não tem uma vida de santidade, o quanto você tem uma vida impura, o quanto você vive uma vida de mentira, de engano, e você quer estar na igreja, no altar, pregando, cantando, sendo um lixo, sendo nojento. Consegue entender? E briga por isso. Quer dominar a igreja? Porque aqui é um lugar de graça, mas aqui é um lugar de verdade, aqui é um lugar de santidade, aqui é um lugar de poder de Deus, aqui é um lugar de transformação. A graça é o que nos atrai e nos aproxima de Deus. A verdade é o que nos confronta, nos transforma e nos devolve para o mundo regenerado. É isso, igreja, é isso. Eu não consigo ver diferente. Então uma igreja relevante, ela tem esse princípio, ela é graciosa, mas ela prega a verdade, porque é a verdade que transforma. O próprio Senhor Jesus disse em João 8,32, vocês vão conhecer a verdade vai libertá-los. Quer ver outra coisa que uma igreja relevante faz? Ela prioriza os nossos filhos. Ela prioriza os nossos filhos. Por que o senhor está falando isso, pastor? O ministério infantil, ele é crucial. Mas por quê? Porque precisamos de alguém para manter os nossos filhos vivos
enquanto nós adultos estamos ocupados fazendo coisas que realmente são importantes para Deus, certo? Talvez eu poderia ouvir alguns améns. Os nossos filhos vão ser mantidos vivos, cuidados, protegidos, não vão se matar, não vão se pegar, vão ficar em algum lugar, confinados de alguma forma, enquanto nós que somos adultos e maduros, vamos nos importar aqui com coisas que são mais importantes. Esse não é o verdadeiro motivo do ministério infantil, e eu tenho certeza absoluta de que o que nós estamos fazendo aqui está alinhado com a palavra. O salmista, no capítulo 127, no versículo 3, ele vai dizer assim, os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deus é tão generoso, que na realidade de herdarmos algo, nós precisamos perder alguém que amamos. Um filho vai herdar tudo que os seus pais construíram após a sua morte. Com o passar do tempo, entendemos que era possível, em detrimento das guerras, das contendas, das dificuldades, alguns pais, você acha que os pais que começaram a fazer o testamento e fazer a partilha em vida, fizeram isso com alegria nos seus corações? Não. Um pai, quando começa a fazer partilha em vida, é porque ele, conhecendo os seus filhos, ele quer livrá-los da dor de depois brigar de quem é quem. Ele falou, até isso eu vou resolver, já vou dar isso para fulano, isso para ciclano, isso, e é uma confusão. Eu não concordo que o senhor deu o carro para ele e deu o sítio para mim, ou que o senhor deu a fazenda para não sei quem e me deu só isso. O senhor só me deu 1 milhão, meu irmão ficou com 3. Mas o nosso Deus, ele fez o seguinte, olha, vocês são tão abençoados, vocês vão prosperar tanto na vida de vocês, que eu quero conceder uma herança geracional. Eu vou conceder a vocês filhos como herança, sabe para quê? Para que quando vocês construírem um legado, ainda que vocês passem, o que vocês edificarem e construíram permanecerá nos vossos filhos, nos filhos dos vossos filhos e nos filhos dos filhos deles. É sobre isso. Não ter um ministério infantil saudável traz à tona um grave problema na realidade de uma igreja e pode comprometer a permanência dos princípios divinos na família. As crianças são como esponjas, dar-lhes um lugar onde possam ser consistentemente expostas ao amor de Cristo, ouvindo a sua palavra e vendo-a, vivendo na graça, na ação de outros crentes pequeninos sendo desenvolvido, é importante para o seu desenvolvimento também. Os nossos filhos, eles estão, sugando. Essa primeira infância é extremamente importante. Então, quando uma igreja é relevante, ela fala assim, como que nós vamos criar uma cultura, onde nós não vamos perder os valores e os princípios. Os filhos de vocês que estão ali, seguramente, é desse lugar, desse ambiente, que Deus vai levantar pastores, pastoras, líderes de excelência, homens e mulheres que vão dar sequência a esse legado. Então, no meu ponto de vista, esse é um segundo ponto que é crucial. E eu vou trazer outro ponto. Uma igreja relevante, ela, além de se preocupar com a graça, ser uma igreja graciosa que ensina a verdade, e que se preocupa com os nossos filhos pequenos, ela também tem um lugar, ela tem um plano, ela tem um propósito para investir na fase da conexão, e ela investe nos seus adolescentes. Talvez vocês acham que a gente faz essa festinha aqui. Não, nós fazemos uma festa. Nós temos uma igreja para os nossos adolescentes se conectar com Deus. Eu não sei se você sabe, mas muitos de nós fomos alcançados na nossa adolescência ou na nossa juventude, porque perdemos a primeira infância. Queridos, na minha adolescência, quando eu olho para os meus filhos, igual eu olho para o Eduardo, que é um adolescente, eu olho para o Lucas, que é um jovem, eu falo, Deus, muito obrigado pela tua graça e misericórdia, muito obrigado por romper, por quebrar toda a maldição, todo o tratado do inferno que eu vivia nele, e colocar na minha família, na minha geração, a bênção sacerdotal. Os nossos filhos amam ao Senhor. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, quando nós olhamos isso aqui, olha só, Salmo 145, versículo 4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Nós temos que conectar essa geração, porque quando nós passarmos, essa geração vai conectar a outra, que vai conectar a outra, que vai conectar a outra, fazendo menção dos atos poderosos do nosso Deus. E eles estão ali embaixo, para aprender nessa fase, porque eles trazem os amiguinhos dele da escola.
Os amiguinhos que vêm e que nesse mundo ensina que com 12, com 13, com 14 anos, você deve beijar na boca, você deve se relacionar sexualmente, não, você está fora de moda, você tem que namorar, você tem que isso, você tem que aquilo. E ali embaixo eles estão aprendendo sobre o que? Amar a Deus acima de todas as coisas. Primeiro Deus, honrar o pai e a mãe, sabe, a estudar, a se desenvolver, a ocupar a mente, o coraçãozinho deles com coisa que é importante, coisas que são fundamentais para a vida deles, sendo retirados, sacados desse mundo pervertido e terrível, para serem jovens e adultos saudáveis no futuro. Então, para isso nós temos um casal que está lá trabalhando, que passou pela fase da adolescência, da juventude, que amadureceu, que estão junto conosco e que nós confiamos. Estão ali fazendo um trabalho maravilhoso e estimulando eles a buscarem a Deus e vivendo na realidade deles. Eles jogam bola, eles vão à praia, eles vão no parque, eles se divertem, eles são adolescentes, mas eles vivem isso na prática da palavra. Coisas que talvez você e eu, nós enquanto pais, estamos ocupados com outras questões, mas a nossa igreja está preocupada com tudo. Eu posso sair de casa para trabalhar com casais, para trabalhar com homens, para fazer visita, porque eu tenho alguém cuidando dos meus filhos, que está junto comigo, que pertence a essa família. Os nossos filhos não são abandonados ali. Uma igreja relevante, ela investe na família. Ela investe. E aí quando nós paramos para analisar isso, esse é o quarto tópico. Uma igreja relevante atende à necessidade das famílias. Eu estou pulando assim, falando só os tópicos para a gente avançar, porque é importante você entender isso. A taxa de divórcio tem aumentado cada vez mais. Ontem, por exemplo, nós tivemos um evento maravilhoso para casais. No próximo sábado tem evento para jovens. A gente tem tido cuidado de fazer evento para os homens, fazer evento para as mulheres. Nós temos tido cuidado, e o que eu quero que você entenda, nós não estamos precisando, entenda isso, de lideranças. Não estamos precisando de liderança. Às vezes as pessoas pensam assim, pastor, tem que levantar liderança para a juventude, liderança para os adolescentes, liderança para os casais, liderança para o ministério infantil. Nós precisamos de servos dispostos a servir, e que antes da liderança se tornarão líderes. O líder vem antes da liderança. E a gente erra tanto porque a gente fica desesperado e a gente coloca pessoas na liderança que não são líder, pessoas com caráter deformado, pessoas arrogantes, egoístas, amantes de si mesmo, pessoas que são sedentas pelo poder, mas que estão na liderança e que vai gerando problema no futuro. Rogamos ao Pai e pedimos graça ao Espírito Santo, para que possamos fazer uma transição, porque todos nós estamos envolvidos nesse processo, e talvez você esteja hoje numa liderança, assim como eu estou na liderança, e eu preciso, antes de tudo, me tornar um cristão, para ser um líder de excelência, que cumpre a palavra, e assim possa operar e governar segundo a Bíblia. Enquanto isso não acontece, rogamos ao Pai, para que possa pegar todo mundo que está posicionado, devidamente no lugar, mas que com uma conduta inapropriada, seja transformado, ao ponto de glorificar a Deus com a sua vida, alcançando graça, verdade e humildade para servir. Uma igreja relevante é uma igreja graciosa, que prega a palavra. Uma igreja relevante é uma igreja graciosa, que prega a palavra. É uma igreja que se preocupa com os filhos. É uma igreja que conecta gerações. É uma igreja que cuida da família. E quinto, e não menos importante, uma igreja relevante. É uma igreja que cria, fornece, constrói, possibilita e permite que as pessoas possam pertencer, servindo, trabalhando, usando o seu dom, usando o seu talento. Mas como nós vamos servir, pastor? Na verdade, isso é muito simples. Todos nós fomos feitos de uma forma única. Todos nós temos características específicas. Assim como temos defeitos, temos qualidades, temos dons.
E o apóstolo Pedro, ele escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 10, a seguinte palavra: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas escolhas. Sabe o que eu vi aqui ontem, para vocês terem uma ideia? O quanto nós estamos amadurecendo. Fazer um trabalho como aquele de ontem, que nós fizemos, e eu posso dizer isso da posição em que eu estou. É um trabalho que tem se tornado cada vez mais leve, porque nós temos pessoas apaixonadas por Jesus. Eu quero usar um exemplo de uma família que estava aqui ontem. Nós estamos construindo através do voluntariado uma oportunidade para que as famílias estejam juntas. Ontem, quando eu cheguei ali na multimídia, vou usar o exemplo de uma família, mas tinham várias famílias servindo. A Nina estava na multimídia. A irmã Eliette estava lá na cozinha. O Gabriel, que é um adolescente, estava com as crianças, e depois aquele adolescente estava lá em cima lavando panela, lavando vasilha, para poder deixar tudo organizado. Uma família que veio para cá ontem, para nos proporcionar um ambiente onde nós tivemos a oportunidade de receber na nossa casa amigos, irmãos da igreja, pessoas que vieram visitar, e oferecer a eles tudo isso que nós estamos falando: graça, verdade, cuidado com seus filhos, ensinamento e conexão para a geração que precisa, que necessita disso, um lugar de cuidado para a família, e nós estávamos prontos para servir. Como é maravilhoso poder sair daqui. Eu queria que você entendesse, e não é ativismo e nem é ociosidade, mas como é maravilhoso para nós pastores podermos sair daqui igual nós saímos e ver que nós temos pessoas, uma igreja que, independente do lugar, do título ou do cargo, ama servir. Nós não somos uma equipe, um time, nós somos uma igreja que se multiplica para fazer o que precisa ser feito. Se os adolescentes se propuserem a fazer um trabalho, os voluntários estarão lá. Se os casais se propuserem a fazer um trabalho, os voluntários estarão lá. Se as crianças se propuserem a fazer um trabalho, os voluntários estarão lá. Se o Ministério de Louvor está aqui fazendo um trabalho, os voluntários estão lá. O Ministério de Dança, os voluntários estão lá. Porque essa é uma igreja que ama servir e que entende o propósito, entende a visão do reino. Uma igreja relevante é uma igreja que oportuniza, que acolhe, que ensina, que desenvolve, que prepara as pessoas para o grande. Ainda somos do tamanho que somos, porque estamos sendo preparados para sermos maiores ainda. Uma igreja que serve, ela conecta os departamentos. E aí eu quero encerrar aqui para você entender. Se você é do Ministério de Louvor e você reclama da mídia, você tem que mudar a sua mente. O que você tem que reclamar é do que está acontecendo na sua mentalidade. Se você é da dança e reclama de um outro departamento, você tem que mudar. Se você é da oração e você reclama, você não aceita, você não se permite, é você que tem que mudar. Se você é jovem, se você é adolescente, se você é casado, não importa o nível, se você reclama das coisas, o que tem que mudar é a sua mentalidade, porque esta é uma igreja de graça e verdade. Essa é uma igreja de união, essa é uma igreja de crescimento, e nós estamos apontando para aquilo que a palavra nos orienta, para que possamos crescer. Guarda isso no seu coração, veja em qual dessas esferas você está inserido, e se permita poder dizer: eu pertenço ao Ministério Betel em Barcelona, uma igreja edificada pelo Senhor, através de pessoas que são apaixonadas por Jesus, e que é relevante no lugar onde está plantada. Amém. Deus abençoe vocês.